irmãos, nós temos aqui no Evangelho de hoje um discurso que já começa no capítulo 13 de João e vai se estender mais tarde. Quer dizer, ele não acaba nesse trecho que foi proclamado hoje. Mas nós temos um trecho do discurso. E qual é a essência desse discurso? É um discurso contra o medo. Contra o medo. Jesus fala que nós não devemos ter medo. E sobre que medo Jesus está falando? Existem aí dois tipos de medo, vamos dizer assim. Existe o medo que é muito bom, que é muito saudável. É o medo que nos prepara para alguma coisa. Eu posso ter medo de falar em público. Então eu vou procurar me preparar para poder falar em público, para poder me comunicar com as pessoas. Eu posso ter medo de fazer uma determinada prova na faculdade ou na escola. E aí então eu vou estudar para essa prova, ou para esse concurso, seja lá o que for. Existe um medo que faz com que a gente não seja displicente com a vida, mas a gente trate a vida com respeito. Esse medo é bom. Mas existe um medo que nos paralisa. Existe aquele medo que me impede de falar em público. Existe o medo que me impede de enfrentar a prova. Existe o medo que me impede de fazer o concurso. Existe o medo que faz até com que eu seja displicente com a vida. Ou feche os olhos para a vida. E é sobre esse medo que Jesus está falando. Quando ele diz que nós não devemos ter medo, mas confiar em Deus. E aqui está a resposta, porque para o texto bíblico, para todo o texto bíblico, o remédio contra este medo é a fé em Deus. Ou seja, a fé em Deus, ela é a postura que faz com que eu tenha coragem diante da vida. Essa coragem existencial que me faz enfrentar todas as situações que a vida pode me oferecer. Sejam elas boas ou sejam elas ruins. É justamente essa confiança em Deus. Agora, essa confiança em Deus tem um caminho. Ou seja, ela tem um método que Jesus nos apresenta. E é aqui que vem a participação de Tomé e Felipe no discurso. Porque a participação de Tomé e Felipe, e mais tarde de Judas também, é que vai fazer com que Jesus esclareça melhor. Não a meta, que é a fé em Deus, mas como atingi-la. E a primeira participação é de Tomé. Tomé diz assim, mas qual é o caminho? Nós não conhecemos. Ele diz, nós não sabemos para onde você vai. E muito menos sabemos o caminho. Jesus está falando de um caminho, está falando que ele vai para algum lugar, e eles não estão entendendo. E Tomé é claro em dizer para Jesus, mas que meta é esta? Que caminho é este? E Jesus não responde sobre a meta. Jesus responde sobre o caminho a atingir a meta. E aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é interessante que ele é o caminho, porque ele é a verdade e a vida. E eu gostaria de me prender aqui na questão da verdade. É interessante que Jesus não diz assim, eu sou o caminho, eu digo a verdade, eu sou a vida. E ele não diz assim também, o que eu digo é verdadeiro. Não, ele diz assim, eu sou a verdade. E por que ele está dizendo isso? Que verdade é essa? Que verdade é essa que ao mesmo tempo é o caminho que nós cristãos devemos percorrer? Qual é essa verdade? A verdade que Jesus está falando não é uma verdade que os gregos tinham, que é a essência das coisas, e que nós temos hoje. Nós buscamos a verdade, nós buscamos o conhecimento. Essa verdade, no sentido jesuânico da palavra, e no sentido do Evangelho de João, é uma verdade existencial. É uma verdade que eu posso encarnar, que eu posso ser. E que verdade é essa? É a sintonia perfeita entre Deus e o homem.
essa é a verdade. Essa é a verdade que nós podemos viver. Ou seja, a sintonia entre nós e Deus. E aqui vem justamente a resposta a Filipe. Filipe diz, mostra ao Pai. O que Filipe quer? Ele quer uma epifania. Ou seja, ele quer uma manifestação divina. E aí Jesus fala assim, pô Filipe, eu estou tanto tempo aqui com vocês e você ainda não me conhece? Essa pergunta de Filipe é muito boa. Por quê? Porque ela expressa a ânsia de muitas pessoas hoje em dia também. Ou seja, muitas pessoas hoje em dia buscam a Deus. Mas o que elas buscam? Elas buscam efeitos especiais. Elas buscam coisas mágicas. Elas buscam algo sobrenatural. Como se o sobrenatural existisse. É interessante, eu assisti uma entrevista agora me fugiu o nome dela. Eu chamo aquela artista, ela é muito inteligente, ela sempre monta uma caricatura, trabalhava no Chacrinha, como jurada. Elke Maravilha, exatamente, a Elke Maravilha. A Elke Maravilha é uma pessoa muito inteligente, muito inteligente. E ela, numa entrevista com o João Gordo, não é? Não, com o Zé do Caixão, desculpa. Imagine, Zé do Caixão e Elke Maravilha, hein? Uma entrevista com o Zé do Caixão, ela diz assim, as pessoas falam de sobrenatural, mas não existe o sobrenatural. O que existe é a natureza que nós não conhecemos. E isso é realmente a mentalidade que nós deveríamos alcançar. O que existe é a natureza que nós não conhecemos. Não existe o sobrenatural. Porque nós dividimos a natureza e o sobrenatural. Isso na verdade não existe, isso é uma criação humana. O que existe são coisas que nós não conhecemos, leis naturais que nós não conhecemos ainda. Mas, de qualquer forma, a resposta de Jesus é muito séria. Porque Felipe estava vendo em Jesus um homem que fazia grandes obras. Mas Felipe queria algo mágico. Ele queria um brilho, ele queria algo fantástico. O que muita gente busca hoje em cultos, em missas, em reuniões e assim por diante, manifestações divinas. E na verdade não é isso que Jesus estava fazendo. Ele estava fazendo sim, grandes obras, mas essas obras eram verdadeiramente humanas. E por serem verdadeiramente humanas, eram divinas. Por quê? Jesus está em plena sintonia com o Pai. E é essa resposta que Jesus dá. Quem me vê, vê o Pai. Quem vê essas obras, vê o Pai. E Jesus fala, pelo menos acredite nas obras. Pelo menos veja e analise o que eu estou fazendo. Esse que é o ponto. Ou seja, o caminho do ser humano, queridos irmãos e irmãs, é essa a essência de todo o discurso, esclarecido pelas respostas de Jesus a Felipe e Tomé. O caminho do ser humano é a sintonia com Deus. Mas o que quer dizer essa sintonia com Deus? É a consciência divina. É atingir realmente uma consciência que vá além da nossa própria consciência. E qual é a nossa consciência? A nossa consciência é muito marcada pelo eu, pelo individualismo, pelo egocentrismo, pelo consumismo, por tudo aquilo que a sociedade neoliberal prega. E nós como cristãos, temos a responsabilidade de atingir uma outra consciência. Uma consciência que vá além do eu individual. Mas a consciência que abrange a todos. Uma consciência que me leve à comunhão com os outros e com o mundo. E essa é a consciência divina. E se eu começo a caminhar em busca dessa consciência, eu começo a viver a sintonia com Deus. A sintonia com Deus não está única e exclusivamente aqui dentro dessa igreja. A sintonia com Deus está no esforço lá fora, nas relações humanas, no trabalho, no bairro, aonde eu estiver, na sintonia com Deus. E o que é sintonia com Deus? É me perguntar o que Deus faria aqui. O que Deus faria no meu lugar.
Como Deus agiria aqui? Esse Deus que eu acredito, esse Deus que eu espero que Ele faça várias coisas por mim, esse Deus que eu quero que cuide de mim, e assim por diante. Da mesma forma que eu imagino que Deus agiria comigo, eu preciso agir com as pessoas. E aí então a perspectiva toda muda. E aí nós mudamos também dentro dessa perspectiva. E é essa verdade que nós temos que viver. E não existe outra verdade. Ou seja, quando Cristo diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele não está dizendo que toda a humanidade tem que se converter à religião católica ou cristã. O que Ele está dizendo é que toda a humanidade deveria estar em sintonia com Deus. E pensar na humanidade, como se nós fôssemos o Criador. Ou seja, se nós nos sentimos como o Criador, então nós nos sentimos responsáveis pela vida. Nós nos sentimos responsáveis pelas pessoas. Nós nos sentimos responsáveis por qualquer ser vivo que existe nesse planeta. É essa consciência divina que nós devemos atingir. E aí, se os cristãos realmente atingissem essa consciência, aí com certeza nós não teríamos, por exemplo, a realidade do pronto atendimento aqui na Bela Vista, como nós temos. Por quê? Porque são coisas humanas, são coisas sérias, que cuidam da vida, que cuidam do ser humano. Nós não teríamos a aposentadoria que os aposentados têm. Por quê? Porque é coisa humana, é coisa divina também. Ou seja, são vidas humanas que dependem de tudo isso. E nós é que somos responsáveis por tudo isso. Talvez o grande mal da religião é que nós ficamos buscando que Deus faça as coisas por nós. Sendo que nós é que temos que fazer as coisas. Porque nós atingimos a consciência divina. O grande mal da religião é transferir para Deus o que nós devemos fazer. E justamente o que dá sentido à nossa passagem por aqui. O que nós devemos fazer é o que Deus faria aqui, se fosse ser humano como nós. E aí vem a grande frase de Jesus que eu acho fantástica. É que virão pessoas que farão coisas maiores do que eu. Essa é uma frase incrível. Porque nós colocamos Jesus num pedestal e ficamos esperando que Ele faça alguma coisa por nós. E sendo que Ele confia em nós plenamente e diz assim, virão pessoas que farão coisas maiores do que eu. Como já vieram também pessoas que fizeram coisas fantásticas nesse mundo. E que nós devemos fazer também. Se nós queremos tornar a nossa vida significativa, honrosa, como diz São Paulo. Então a verdadeira sintonia com Deus está aqui. No esforço de eu olhar para mim mesmo e me cobrar. O que eu estou fazendo diante das coisas erradas que eu vejo no meu mundo? No mundo que nós participamos. Diante das pessoas que eu vejo. O que eu estou fazendo? Qual é a minha participação? Perguntar isso seriamente para cada um de nós é perguntar qual é a minha sintonia com Deus. A minha sintonia com Deus é uma sintonia de dependência, de criança. Qual é a sintonia de criança com o pai? Ela espera tudo do pai e da mãe. E ela faz direitinho as coisas para ganhar o quê? O docinho depois. Muitas vezes é essa sintonia do ser humano com Deus. Qual é a sintonia do filho adulto com o pai e com a mãe? Não, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu sou responsável pela minha vida. Meu pai e minha mãe me educou de tal forma que eu possa viver. E viver mesmo. E a minha vida honra a vida do meu pai e da minha mãe. A minha maneira de ser honra a vida daquelas pessoas que se dedicaram à minha educação. Assim deveria ser a sintonia nossa com Deus. Ou seja, a minha vida tem que honrar o dom que Deus me deu, que é viver. E não ficar na dependência de Deus. E justamente aqui, isso parece ser contraditório, mas não é, justamente aqui está a sintonia plena com Deus. Porque Deus não é um pai que
que deseja a dependência dos seus filhos. Deus é aquele pai que quer que seus filhos caminhem. E caminhem mesmo, ande com as suas próprias pernas. E por si mesmos construam um mundo humano. Mas humano mesmo, não desumano como nós temos. Portanto, o cristão que é cristão, ele assume a responsabilidade de ter essa consciência. O cristianismo não é uma religião do sentir-se bem. Eu vou para a igreja e eu me sinto bem. Não é esse o sentido. Eu vou para a igreja e me sinto bem. Mas me sinto bem para fazer grandes coisas lá fora. Para viver a sintonia com Deus em qualquer lugar que eu esteja. Eu me sinto com força para isso. Porque Deus está comigo. E quanto mais eu me comprometo pela vida, quanto mais eu me comprometo em solidariedade com os outros, mais eu sinto a presença de Deus. Eu posso receber críticas, eu posso entrar em conflito com pessoas, eu posso não agradar todo mundo, mas eu sinto a presença de Deus de uma forma especial. Essa é a sintonia com Deus que nós devemos buscar. E é claro que nós temos homens e mulheres que viveram conflitos ruins na vida, mas viveram uma sintonia plena. A irmã Dorothy, por exemplo, foi assassinada, não é verdade? E tem outros que são assassinados por aí, só que não são notícia. A irmã Dorothy foi notícia por quê? Porque é uma mulher estrangeira. Então a mídia nacional teve que noticiar o caso. Mas como a irmã Dorothy, existem outros. Eu quero lembrar aqui uma pessoa que já deveria ser beatificado e santificado, que é Dom Helder Câmara. Outra pessoa como Luciano Mendes, de Almeida. Ou então Dom Oscar Romero. Foram homens, e como eles, mulheres existem, que realmente se dedicaram à causa da justiça. Ou seja, pensaram no mundo como Deus pensaria. Esse mundo tem que ser um mundo fraterno. Um mundo em que as pessoas têm direitos, e direito de viver, principalmente. Essa deve ser a motivação, e esse é o caminho que nós temos que percorrer. E é isso que dá sentido à nossa vida. Então que cada um viva a verdade, mas não uma verdade ilusória. Eu vou à igreja, esqueço do mundo e me sintonizo com Deus. Não é por aí. Eu vou na igreja e me encontro com o mundo. E ao me encontrar com o mundo verdadeiro, cruel muitas vezes, eu vou lá e vou me sintonizar com Deus lá. Ou seja, eu vou me questionar o que Deus faria em cada situação que a vida me apresenta. E aí eu faço o que Deus faria. É essa grande responsabilidade do cristão. Que cada um assuma essa responsabilidade. E aí sim nós vamos fazer jus à palavra de Jesus Cristo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele não disse simplesmente eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Ele diz vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Que cada um dê gosto à nossa sociedade, que cada um mude o gosto amargo da nossa sociedade e que cada um ilumine a escuridão na qual muitas pessoas se encontram nesse exato momento.